Nesta aulinha nós vamos ensinar você como fazer uma peça de crochê usando fios de retalho, retalho de malharia. Então, quais os materiais que nós vamos utilizar? Nós vamos precisar de um novelo de retalho na cor verde. Este novelo, ele foi cortado de uma camiseta tamanho G. Então, uma camiseta inteira deu esse novelo. Nós vamos utilizar um novelo inteiro. E nós vamos utilizar a metade na cor cinza, ó. Então, esse novelinho na cor cinza é a metade de uma camiseta, para fazer o acabamento. Nós vamos utilizar a agulha de crochê 6 milímetros. Para trabalhar com retalho, você vai utilizar das 6 milímetros para frente. Quanto mais grossa, melhor para você trabalhar. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer um apoiador de panela como este. Para nós começarmos o nosso trabalho, ó, você vai primeiramente fazer o anel mágico. O anel mágico, ele não deixa aquele buraquinho no meio da peça, ó. Ele fica bem fechadinho aqui no meio. Então, a gente vai fazer o anel mágico. Nós ensinamos no site como fazer, então se você tiver dúvidas. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer aqui 8 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2, sempre prendendo os dois fiozinhos juntos, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando a gente fizer aqui o 8º ponto, ó, a gente pega aquela outra pontinha do fio e a gente puxa ela totalmente para formar o círculo fechadinho, ó. Quanto mais você puxar, cuidando para não arrebentar, mais fechadinho vai ficar o círculo do anel. Depois que a gente fechou o círculo, a gente retoma o ponto e fecha a carreira, ó, com um ponto baixíssimo. Ó, vamos diminuir um pouquinho aqui o ponto para não ficar tão largo. E agora a gente fecha a carreira. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 16 pontos, 16 meios pontos altos. Então, sobre cada um dos 8 pontos da base, a gente vai trabalhar 2 meios pontos altos. Então, a gente vai subir aqui 2 correntinhas para a altura do primeiro meio ponto. E a gente trabalha aqui o segundo. E agora nós vamos trabalhando, ó. Você vai enrolando um pouquinho o fio dessa forma, ó. Assim ele não fica tão largo na hora de você trabalhar. Porque se você cortar o fio muito fininho, ele vai arrebentar na hora de você fazer o trabalho. Então, se você vai assim enrolando o fio, ele vai ficando melhor para se trabalhar. Ó. Então, em cada pontinho de base, a gente vai trabalhar 2 meios pontos altos. Até o final da carreira. Terão que ser 16 meios pontos altos no total. Eles vão ficando assim. Depois que você trabalhar os 16 meios pontos altos, o seu trabalho vai ficando dessa forma. Agora você vai fechar a carreira. Ó, na segunda correntinha daquelas duas que você subiu no início, você vai fechar com um ponto baixíssimo aqui a sua carreira. E agora, na próxima carreira, você vai dobrar a quantidade de pontos novamente. Então, ao invés de 16, você vai trabalhar 32 pontos, 32 meios pontos altos. Então, você sobe novamente aqui 2 correntinhas.
Ó. Você faz mais um meio ponto alto aqui nesse mesmo ponto. E agora você vai trabalhando 2 meios pontos altos sobre cada ponto da base. Ó. Até o final da carreira. Ele vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 32 pontos na sua carreira, seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Então, agora você fecha a carreira novamente, ó, com um ponto baixíssimo. Ó, se o ponto alargar muito, a gente aperta um pouquinho antes de fechar a carreira e depois a gente fecha a carreira totalmente. Na próxima carreira, que será a última em verde, nós vamos trabalhar num ponto um aumento, no outro não. Então, a gente sobe 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto. Nesse ponto, a gente já não faz aumento, só no próximo. Então, no próximo, a gente faz 2 meios pontos altos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, a gente faz apenas um meio ponto alto. No próximo ponto da base, a gente já faz 2 pontinhos, ó. Num ponto a gente aumenta, no outro não. E a gente vai trabalhando dessa forma por toda a carreira. Num ponto você faz 2 meios pontos altos, no outro você faz apenas um. Depois que você terminar esta quarta carreira, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, você vai fechar com ponto baixíssimo, também sempre na segunda correntinha daquelas 2 que você sobe no início. E agora nós vamos fazer o acabamento. Então, nós vamos emendar aqui o fio cinza, ó. Nessa parte do fio verde que nós temos aqui, nós vamos emendar o fio e continuar trabalhando com o fio cinza para o acabamento. Pra gente emendar o fio, ó, e não ficar nenhum nozinho na parte de trás da peça, o que a gente faz? A gente vai cortar o fio aqui, parte verde, deixa a agulha lá para não escapar o ponto. Ó, a gente dobra esse fiozinho aqui verde e dá um piquezinho nele, ó, para ficar aquele buraquinho pra gente poder fazer a emenda, ó. Então, fica esse buraquinho aqui no fio. Agora, a gente vai fazer um buraquinho no fio cinza. Então, a gente desenrolou aquele pedacinho de novelo que a gente tinha, que vai ser a parte do acabamento, ó. E a gente vai fazer um piquezinho aqui também. E agora, nós vamos, ó, passar o fio cinza por dentro desse buraquinho do verde. E nós vamos pegar aquela pontinha, a outra pontinha do novelo do fio cinza e passar toda aqui por dentro desse buraquinho do próprio fio cinza. Por que a gente faz isso? Para ficar um trabalho uniforme, assim ele não vai ficar nenhum nó na emenda, ele fica sendo feita a emenda da forma correta. Então, a gente passa aqui todo o fio do acabamento por dentro dele mesmo, aqui do buraquinho da outra pontinha. Ó, você vai ver que vai ficar a emenda correta. Ó. Então, já estamos quase terminando de passar. A gente sempre passa o pedaço menor, porque não tem como passar a rodinha do verde ali por dentro do buraquinho. Então, a gente tem que passar o fio do acabamento todo ali por dentro daquele buraquinho, para ficar uma emenda correta. Ó, estamos terminando aqui de passar. Ó. O que acontece aqui, ó? Ele fica a emenda. A gente pode agora começar a trabalhar outra parte sem nós, ó.
fica certinho aqui. Você só arruma as pontinhas, ó. Pontinha, ela dobra. Ó. E quando você puxa, ó, ela fica assim. Então, agora nós vamos trabalhar o acabamento com o fio cinza. Pro acabamento, então, como a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar um biquinho. Então, a gente vai subir aqui, ó, já com o fio cinza emendado. A gente vai subir aqui 2 correntinhas, ó, que equivalem a um ponto baixo e mais 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora, você vai vir nessa mesma base e você vai fazer 2 pontos altos. Ó, 1 e 2. Você vai pular 2 pontos da base e no terceiro você vai prender com um ponto baixo. Ó. Você vai formando um biquinho de acabamento. Prendeu com ponto baixo, você sobe 3 correntinhas, que já equivaleriam a um ponto alto. E você faz mais 2 pontos altos neste mesmo ponto da base do ponto baixo. 1 e 2. Fez os 2 pontos altos, pula 2 pontos de base, prende no terceiro com um ponto baixo. Ó, vai ficando o biquinho de acabamento aqui na nossa peça. Se você ver que começa a ondular muito, depende da tensão do ponto, depende da agulha que você está utilizando, você pode pular 3 pontinhos e prender no quarto. Você vai adaptando conforme a tensão do seu ponto. Ó. Prendeu com ponto baixo, sobe 3 correntinhas, faz mais 2 pontos altos naquela mesma base. Ó. Pula 2 pontos de base, ó, ou 3, e prende no próximo com um pontinho baixo. E assim você vai dividindo os espaços, fazendo o acabamento ao redor de toda a sua peça, de todo o seu trabalho. Depois que você fizer o acabamento ao redor de toda a peça, ó, você vai fechar a carreira aqui no primeiro pontinho feito, ó, bem na base aqui de correntinhas. Ó. Você vai fechar com um ponto baixíssimo e você vai arrematar. Ó. E agora nós vamos esconder esse fiozinho aqui entre os pontos para não ficar aparecendo. Para você esconder esse fiozinho, é só você passar aqui por dentro das correntinhas que você subiu no início da carreira. Ó. E ele já fica certinho, não escapa mais e não fica aparecendo aquela pontinha. Ó. E depois você corta. Então, super simples de fazer um apoiador de panela, ó, com retalhos. Nós fizemos aqui a parte do meio, ó, com metade de uma camiseta, então sobra outra metade ainda. Você pode fazer outro apoiador. E pro acabamento, com uma camiseta, a gente conseguiu fazer 2 acabamentos, ó. Então, temos esses 2 apoiadores de panela, fica um trabalho super legal. Ele fica bem firme, bem durinho, bem grosso, então dá pra gente colocar a panela quente aqui em cima sem problema nenhum, ó. E com um trabalho assim, você está reaproveitando aqueles tecidos de malhas que às vezes estão manchados, você não pode doar, você não pode aproveitar. Então, você faz trabalhos como estes. Dá para fazer também tapetinhos, mas essa já é uma ideia mais rápida para você começar a praticar trabalhos com fios de retalho. Ó, uma ideia super simples,
mas que pode ser bastante útil pra gente. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se fazem apoiadores de panelas em crochê com fios de retalho, modelinhos exclusivos criados pela nossa equipe.